gente vai dar continuidade hoje a uma mensagem pregada há 15 dias atrás, quando falamos sobre princípios que devem nortear a nossa contribuição, a nossa generosidade em relação ao amor a Deus, ao cuidar das pessoas. Então, princípios que devem orientar-nos. Falamos sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados que devemos ter ao administrar esses recursos. É público e notório que desde há muito tempo há acusações sérias contra a igreja cristã na área financeira. Já na Idade Média, a igreja lutava contra um mal chamado simonia. Quem participou da escola dominical sobre história da igreja sabe o que é simonia, né? Ou não? Simonia é aquela compra e venda de coisas espirituais. Algo absolutamente contrário às Escrituras. Coisas como indulgências, isto é, a pessoa cometia certo erro ou queria o perdão de Deus, então ela pagava por isso. E também a compra de sacramentos, como os sacramentos na Igreja Católica têm o poder de redimir, de salvar. Então muita gente pagava por eles, achando que poderia comprá-los, comprando assim a sua salvação, a sua redenção. Aí também existiam negociação em relação a certas situações especiais dentro da igreja, como a venda de cargos eclesiásticos, por exemplo. Então uma família que era abastada poderia comprar um cargo para um filho, um cargo elevado, responsável por uma certa diocese ou por como um bispo, como um cardeal. Então isso denegriu a imagem da igreja durante a Idade Média. 5 séculos depois, isso foi no século X, inclusive a própria Igreja Católica, através dos mosteiros, começou a combater esse mal, dentro da própria igreja. Mas 5 séculos depois, quando a Reforma Protestante iniciou, um dos motivos da Reforma foi exatamente o combate a esse tipo de prática. Essa questão de usar o dinheiro para benefícios pessoais, ou tentar vender benefícios no reino de Deus. Agora, infelizmente, isso não ficou restrito só àquele tempo. Hoje isso continua. Ultimamente, a gente tem visto acusações contra o desvio de verbas que deveriam ser destinadas a obras de caridade ou ao trabalho de evangelização, seja católica, seja no meio evangélico, constituindo uma prática da velha simonia, inclusive e especialmente entre os neopentecostais. O que são os neopentecostais? Essas igrejas que prometem que se você der, Deus vai te dar de volta. Pessoas que tentam fazer investimentos no reino de Deus, né? Se eu dou dinheiro, Deus vai me abençoar. É a mesma prática do passado, com outra roupagem. A mesma coisa, e nós precisamos combater essas coisas. E não nos calar ou sermos passivos diante disso. Eu confesso que durante muito tempo eu não quis falar sobre isso, mas de um tempo para cá, já de um bom tempo para cá, eu entendi que eu preciso pregar contra isso. Porque isso não é o Evangelho. Isso é uma distorção absurda do Evangelho, tentando vender aquilo que Deus nos dá de graça.
pela graça. Além disso, a gente sabe de escândalos envolvendo líderes evangélicos e católicos nessa área financeira. Inclusive com processos para julgarem igrejas onde estavam sendo feita lavagem de dinheiro por parte do narcotráfico ou por parte de políticos corruptos. Além disso, algumas igrejas têm se envolvido em políticas espúrias, em políticas nojentas, em troca de favorecimentos às suas igrejas, denominações e assim por diante. Quando a gente fala sobre contribuição, quando a gente fala sobre dízimos, sobre ofertas, não é à toa que muita gente diz: a igreja quer te roubar, a igreja quer tomar o seu dinheiro. Por quê? Porque essas notícias estão aí na mídia. Muitas delas são fantasiosas, mas muitas delas são verdadeiras. E a história tem provado isso. Como a igreja pode e deve se manter livre dessas práticas? Acusações virão, fundadas com fundamento ou não. Mas como que a igreja pode se manter pura na área financeira, sem um comprometimento da sua ética e moral? Qual padrão nós devemos seguir como igreja e, consequentemente, como cristãos também? Porque nós somos reflexo da nossa igreja e a igreja é reflexo do que nós somos individualmente. Não tem como separar isso. Nós somos igreja. Por isso, dando continuidade ao que nós pregamos, que era sobre contribuição, sobre dar generosamente, eu quero continuar lendo o texto em que nós tiramos aqueles princípios, para mostrar que Paulo, já no primeiro século, no início da igreja, ele já estava preocupado com essa questão do desvio de dinheiro. Por isso eu quero ler com vocês, continuando aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 8, só que agora a partir do verso 16, vamos ver as orientações que o apóstolo Paulo nos dá aí, ou dá à igreja de Corinto, que servem como princípios para nós, na administração e no cuidado da arrecadação dos recursos. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 16. Agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos
a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa a Tua palavra que foi lida, abençoa-nos ao meditarmos sobre ela, ao explanarmos aqui, não nos deixa falar aquilo que pensamos ou queremos, mas ensina-nos a manifestar aqui a Tua vontade, Senhor. Livra-nos do engano, tanto no falar como no ouvir, e ensina-nos a termos confiança de que é o Senhor quem nos ensina a administrar os recursos arrecadados pela igreja e como igreja. Dá-nos o senso correto de responsabilidade, Deus, diante do Senhor e diante dos homens. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, eu não ia falar sobre esse texto aqui, eu ia pular esse texto aqui, começar no capítulo 9. Mas aí eu vi a necessidade de voltarmos a falar sobre isso. Eu ia pregar hoje, na verdade, e encerrar aqui. Mas eu falei, Paulinho que faz a escala, eu falei, Paulinho, dá 2 domingos seguidos, eu vou pregar sobre esse texto aqui também. Porque eu estou cansado de ouvir pessoas falarem que a igreja e o pastor roubam os fiéis. E muitas vezes, quando eu me apresento como pastor, hoje, não por conta do evangelho, não por conta da minha função aqui, mas por conta da repercussão que tem, a gente se apresenta meio que envergonhado. Eu sou pastor. Porque as pessoas já olham, esse cara deve roubar a igreja. Eu lembro que um tempo atrás, eu não sei se foi Mariana ou Anister, que se apresentou como filha de um pastor, né? Alguém perguntou, tal, descobriu que era filha do pastor. Aí ela falou assim, pastor ganha bem, hein? Aí ela falou, meu pai não. Qual é o carro que ele tem? Eu não sei o que eu tinha na época, devia ser um golzinho, né? Então seu pai não deve ser desses não, né? Vocês veem o perigo de muitas vezes ostentar, dá exatamente essa impressão. A gente às vezes não pode ter, porque isso vai repercutir mal. A gente muitas vezes evita ter, porque isso vai repercutir mal. Mas eu prefiro pagar qualquer preço que for, para que o evangelho seja ouvido, para que a voz de Deus seja ouvida. Então, se for necessário abrir mão disso ou daquilo, a gente abre, sem problema. Porque o evangelho precisa continuar a ser pregado. E a gente precisa de credibilidade para pregar o evangelho. Bom, Paulo aqui continua no assunto de levantamento de ofertas. Ele vai falar sobre o capítulo 9, ele continua o mesmo assunto. Ele faz um parênteses aqui e diz como administrar os recursos. E o primeiro motivo, a primeira grande razão, eu vou falar de 2, é que o padrão de Deus exige pessoas íntegras. O padrão de Deus exige pessoas íntegras. E eu nem quis falar integridade, mas eu quis falar pessoas íntegras, pessoas com integridade. Por quê? Nesse texto que nós lemos, de poucos versículos, ele vai falar de 3 pessoas. Não sei se você percebeu aí. Ele fala de Tito e ele fala de outros 2 irmãos que ele não menciona o nome. Mas ele fala dos requisitos dessas pessoas, das qualidades dessas pessoas. E ele vai dizer que essas pessoas foram colocadas junto a ele na arrecadação desses fundos e na distribuição desses fundos para dar credibilidade à coleta e à administração dos recursos.
Se o próprio Paulo, no primeiro século, já estava preocupado, já estava dando para a gente algumas diretrizes de como administrar dinheiro, é porque isso é muito sério. Mas parece que muitas igrejas não se dão conta da seriedade dos recursos financeiros, da maneira como administramos, para que isso não se torne uma tentação e uma armadilha para muitas igrejas e muitos líderes. Eu quero olhar para essas pessoas que Paulo coloca como parceiros seus, que vão ajudá-lo na arrecadação e na distribuição do dinheiro, dos recursos. E eu quero, à medida que a gente for falando dessas pessoas, você se avalie. Você avalie as suas atitudes. Como você vê essa questão financeira? Porque esses homens são homens como nós. Não são super crentes. São homens falhos como nós, tendentes ou tentados a ser levados ou movidos por recursos, pelo dinheiro. O que é então que faz a diferença na vida desses homens? É isso que a gente quer ver aqui, olhando primeiro para Tito. Versículos 16 e 17 que nós lemos. Ele fala de algumas qualidades aqui desse homem. Ele começa dizendo: agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Tito era um homem solícito, prestativo. Aquele homem pronto a servir, disposto a ajudar no que fosse necessário. Vejam, qualidades de pessoas íntegras, que podem ter responsabilidade na administração dos recursos financeiros da igreja. Não são todos, mas são alguns homens. O texto diz que Tito acabou de chegar de uma viagem e se mostrou ao mesmo tempo disposto a fazer outra. E as viagens da época não eram tão confortáveis como a nossa, né? Muitas das viagens eram a pé, dias e dias viajando, sem saber se eles encontrariam um lugar correto ou bom para se hospedar, por exemplo. Então, a disposição de viajar, dias de viagem, sem falar dos perigos nas estradas, era algo admirável na época. Hoje a gente não diria tanto, mas naquela época era. Por isso ele ressalta aqui, ele acabou de chegar de uma viagem, já está pronto para ir até vocês. Outra coisa que ele menciona aqui, Tito era um homem cuidadoso. Mas Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo. Essa ideia de ele vai com vontade, com boa vontade. Ele não vai constrangido. Ele é alguém que está disposto a fazer o serviço de Deus com a atitude correta. Eu não posso reclamar, eu sou muito feliz em ver que muitos na igreja fazem isso. Ontem a gente teve a lavagem das cadeiras aqui, né? Onde vocês estão sentados, está branquinho, limpinho. Não sei se vocês notaram quando chegaram, né? Eu sei que o pessoal que lavou notou, né? Que a igreja ficou mais branca, mais clara, né? Muita gente aí ajudou ontem. Fiquei muito feliz de ver vários aqui ajudando, trabalhando juntos. E olha, se você não tem essa experiência de trabalhar junto num serviço assim, faça isso porque é muito bom. Além da alegria de estar junto, das brincadeiras, da comunhão que a gente exercita, a gente tem sempre algum lanche, pelo menos, né? Para poder renovar a energia, né? Então, é muito precioso estar juntos e ver o resultado, né? Algumas cadeiras realmente estavam complicadas, aí a gente tirava a poeira, mas não era poeira, era sujeira, né? Que tinha. Aí agora você está bem confortável aí. Esse espírito voluntário, disposto a ajudar, é algo também importante. Porque as pessoas que trabalharam aqui não iam ganhar nada, não ganharam nada financeiramente. A gente não deu nada. Deu esse lanchinho de pão com mortadela, né? E pão com mortadela é muito bom quando está com fome, né?
Mas foi isso, a gente não pagou. A grande parte do serviço da igreja, o pessoal que canta, que toca, que cuida de criança, que está lá na recepção, não ganha nada. Tudo isso aqui é serviço voluntário. As pessoas estão aqui de boa vontade servindo a Deus. E essa é outra atitude louvável aqui. O dia que nós começarmos a pagar músicos, a pagar pregadores, a pagar, aí vai ficar complicado. Aí a gente não vai saber mais o coração das pessoas, não nessa área, né? Do espírito voluntário, do espírito disposto a fazer o serviço de Deus em troca de nada. A gente faz porque Deus já nos deu muito. Deus já nos deu tudo de que precisávamos. Por isso a gente faz com gratidão o serviço de Deus. A gente não faz para receber, a gente faz porque recebeu muito. Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque o amor de Deus nos preenche. Então nós queremos dar o melhor em volta para Deus. Mas ele também fala que Tito era cooperador. Lá no final, verso 23, ele diz: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador. Isto é, Tito já era um parceiro de Paulo há muito tempo. Ele andava com Paulo já. Ele já estivera com Paulo lá em Corinto. Eles já sabiam quem era Tito. Companheiro e cooperador. E essa ideia de cooperador é a ideia de que daquele sujeito que está pronto a tudo, né? Às vezes, eu imagino que muitas vezes o próprio Tito tirou do dinheiro dele para bancar uma refeição de Paulo, né? Ele estava lá junto, para o que deve aí. Muitas vezes Paulo fez isso com Tito, certamente. Mas eram cooperadores, andavam juntos. Havia uma confiança mútua de um para com o outro. Sem falar que a igreja lá em Corinto já conhecia Tito e já confiava em Tito. Já tinha uma referência de quem era esse homem que Paulo agora estava mandando para recolher as ofertas. Mas temos um segundo irmão aí que não é mencionado o nome dele. No verso 18 e 19 ele é mencionado. Paulo diz: com ele, isto é, com Tito, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Olha que interessante a maneira como Paulo coloca. Ele diz: esse outro irmão foi escolhido pelas igrejas, por várias igrejas. Ele era alguém conhecido. Foi escolhido por várias igrejas para ir junto com a gente recolher essas ofertas. É alguém de extrema confiança. É alguém que já foi testado, que já foi aprovado. Alguém escolhido, alguém eleito pelas igrejas, ele diz no verso 19. Para recolher, e no 19 ele diz para entregar essas ofertas. Ele é um dos fiadores da igreja para entregar essa oferta. A igreja tem confiança plena nessa pessoa. E diz o texto, o dá a entender claramente a ideia de que o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Então alguém consagrado a Deus, alguém que vivia para honrar a Deus. Esse era o seu propósito maior. E eu quero perguntar para cada um de nós aqui: para que você vive? Qual o seu propósito número 1 na vida? Esses homens aqui viviam para honrar a Deus. Eu não sei quem eram, não menciona nem o nome. Creio que propositadamente. Não é para aparecer o meu nome,
ou o seu nome. Mas é para aparecer a honra de Cristo. É para aparecer a glória de Deus. É isso que importa. Não sou eu, não é você. É a honra de Cristo que importa. A preocupação desses homens era honrar o seu Deus. É essa a sua preocupação? É essa a nossa preocupação? Você vive para a glória de Deus, para honrar a Deus? Ou será que a gente vive para outros propósitos, quaisquer? Mas ele fala de um terceiro homem também aqui. Verso 22 e 23. Além disso, isto é, além de Tito e desse outro homem, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Olha bem, esse terceiro homem aqui, que aparece, ele tem outra qualidade interessante aqui. Ele fala de alguém dedicado, cuidadoso, para com Paulo e para com os coríntios. Então era alguém que exercitava esse cuidado. Mas também diz que eles eram representantes. No verso 23, na segunda parte, diz: eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Representantes ou mensageiros das igrejas. E a ideia aqui é muito próxima da ideia de apóstolos. Enviados, pessoas enviadas que representam algo. E ele fala ainda que viviam para honrar a Cristo. Mais uma vez, pessoas que viviam para Deus, para a glória de Deus. Não diz que eram apóstolos, não diz que eram pastores, não diz que eram missionários, mas diz que eram enviados pela igreja, pessoas confiáveis. Será que nós podemos sortear alguns aqui e falar: você, você e você, vocês vão lá para tal lugar levar a nossa contribuição lá para os irmãos que estão passando necessidade em tal lugar? Podemos? Você se qualifica entre esses homens? Homens fiéis, confiáveis, homens em que a igreja conhece e que a igreja confia. Somos essas pessoas. Está aí um alvo para a gente. Sabe, essa ideia de sermos fiéis, de sermos confiáveis, de vivermos para honrar a Deus, é uma ideia muito antiga nas Escrituras, né? Você lembra lá da situação em que Moisés estava administrando uma multidão enorme no deserto, milhões de pessoas, né? E de repente o sogro dele diz: Moisés, você está fazendo o serviço de muita gente, você precisa dividir esse povo em grupos e colocar homens. Que homens eram esses? Êxodo 18, 21. Abre lá comigo. Êxodo 18, 21. Ele diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Olha só o que aparece aqui. 4 características: capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que não amem o dinheiro. Porque se você ama o dinheiro, se você quer ficar rico, você está desqualificado. Ao contrário do que muitas igrejas pregam aí, o crente é filho do rei, o crente tem direito. Não é isso que a Bíblia diz, não. Isso é o que essas pessoas dizem aí. Não é o que essa escritura aqui diz, não. Essa aqui diz: o Filho de Deus não tem onde repousar a cabeça. E ele falou: do jeito que eu faço, façam vocês também.
quando ele diz as características dos filhos de Deus devem ser, ou das pessoas confiáveis, devem ser essas aqui, e entre elas, que não amem o dinheiro sujo, que não amem a corrupção, o ganhar desonesto. Ele está dizendo pessoas que não amam o dinheiro. Se a gente parar para pensar um pouquinho nos ensinos de Jesus sobre essa questão financeira, você vai ver que Jesus ensinou mais sobre não amar o dinheiro do que sobre o céu e sobre o inferno. Você acredita nisso? É só contar as passagens bíblicas dos evangelhos. Há um perigo enorme no amor ao dinheiro. O dinheiro não é o mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz o apóstolo Paulo. Por isso, guarda o seu coração de amar o dinheiro. Eu lembro que um tempo atrás, muito tempo atrás, eu estava investindo na vida de um rapaz que tinha casado há pouco tempo, começando a constituir família, e eu comecei a acompanhá-lo nessa caminhada cristã. E como era um dos únicos da igreja, eu me dediquei bastante a ele, muito tempo. Até o dia em que ele falou para mim assim: pastor, eu não estou conseguindo crescer na vida. Eu tenho feito isso, aquilo outro, mas não tem dado certo, já gastei com isso, com aquilo outro, e a coisa não vai para frente. E depois de um tempo conversando, ele disse assim: pastor, eu tenho que lhe confessar, o meu sonho é ser rico. Aí eu cocei a cabeça, falei: meu irmão, então nós estamos em caminhos contrários. Nós estamos andando em direções diferentes. Porque o sonho do Filho de Deus não é se tornar rico. O sonho do Filho de Deus é tornar o outro rico. É enriquecer a muitos com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com aquilo que Deus nos dá. Se Deus nos deu pouco, eu partilho pouco. Se Deus me deu muito, eu vou partilhar muito. Esse é o princípio da generosidade que nós já falamos. Mas eu vou partilhar com os outros. Então, aquele que quer ficar rico, Jesus já disse, dificilmente vai o quê? Vai entrar no reino de Deus. Dificilmente. Porque ele está pegado às coisas desse mundo. Ele não vai abrir mão dessas coisas para amar o outro ou para dividir com o outro. Por isso que ao jovem rico ele disse: vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Depois vem me seguir. E aí ele saiu triste. Porque ele não conseguia. Aquilo já estava enraizado no coração daquele homem, que tinha um certo temor a Deus, que tinha um bom conhecimento das Escrituras, mas não era suficiente. O apego aos bens não o deixava livre. Ele estava escravo. Foi isso que Jesus tentou mostrar para ele. E é isso que nós estamos tentando mostrar aqui nesses dias. O apego às riquezas vai te escravizar. E segundo Jesus, vai te impedir de entrar no reino de Deus. A gente viu aí, em primeiro lugar, que o padrão de Deus exige pessoas íntegras. Em segundo lugar, eu quero olhar para o mesmo texto de 2 Coríntios 8 e ver que o padrão de Deus exige uma administração transparente. O padrão de Deus exige uma administração transparente. Versos 20 e 21 do texto aqui. Vamos ler novamente. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens.
ter uma equipe confiável é o primeiro passo, porque vai preservar a reputação de Paulo. Ele sabia disso, por isso ele se cercou de homens confiáveis, de homens que honravam a Deus, de homens que não amavam o dinheiro, ou o dinheiro espúrio, especialmente. E agora o que ele está dizendo é: queremos cultivar um proceder honesto e transparente na administração dos recursos. Essa deveria ser a preocupação de todo servo de Deus. Quanto mais transparente ele é na administração dos bens, melhor. E o texto fala claramente, diante de Deus e diante dos homens, para que vejam que a gente não está desviando dinheiro, que a gente não está agindo da maneira incorreta. Quarta-feira, nós tivemos aqui uma assembleia da igreja. Era para os membros estarem presentes, né? Mas como sempre tínhamos uma pequena porcentagem dos membros presentes, mas tínhamos até uma representatividade aqui. O que nós fazemos nessas assembleias que ocorrem 4 vezes no ano? Nós apresentamos para a igreja tudo que entrou de recursos e tudo que saiu de recursos e o que tem na igreja hoje de saldo, tanto em dinheiro como lá no banco. Todos os membros da igreja estão cientes disso. Nós fazemos questão de ser transparentes no cuidado financeiro. Inclusive, cada membro da igreja tem direito a falar com a tesouraria e pedir: olha, eu queria ver os gastos, os comprovantes dos gastos. Toda vez que a gente vai recolher as ofertas aqui, a tesoureira sempre leva alguém junto com ela lá para fazer o levantamento, faz a anotação no livro caixa, assina, os dois assinam, ou o outro representante assina, para constar lá que foi visto e foi acompanhado por alguém. Tudo isso a gente faz para evitar que haja desvio de dinheiro na igreja. Isso não é só bom para vocês, mas é muito bom para nós, porque isso nos protege. Quando alguém vem lá com uma pedra na mão para dizer: a igreja certamente roubam, é que a gente não vai na justiça para processar, né? Mas caberia um processo aí. Então prove que nós roubamos. Nós podemos provar que nós não roubamos. Sabe, gente, às vezes a gente acha que esse negócio de assembleia, prestar contas, é um negócio chato, não devia ter isso na igreja. Deve ter sim, porque isso me protege como pastor aqui, e protege cada um daqueles que pega nesse dinheiro. E às vezes eu ouço coisas que eu não gosto até, nessas assembleias, né? A gente tem até um conselho fiscal chato, né? Que vem e fala: não, esse negócio não está caminhando bem não, precisamos acertar isso. Por que não tem nota daquele outro ali, desse jeito, assim, assim, assim? Importante isso. Como é importante. Gostar eu não gosto. Eu gostaria que fosse mais fácil. Dá o dinheiro aí que eu vou pagando quem precisar, vou acertando. Depois a gente faz as contas, não batia, né, de vez em quando. Eita, onde que eu gastei esse dinheiro? Foi para onde? Mas eu entendi que eu preciso de um recibo de cada um. Se você vier trabalhar para mim alguma coisa que você vai fazer e vai receber alguma coisa, tem que ter um recibinho lá. Assinado, documento, alguma coisa desse tipo. Porque isso vai me proteger. Isso vai proteger a reputação da igreja e dos meus irmãos também. Então, apesar de ser chato, vamos aprender a fazer isso. A agir com transparência na administração dos recursos da nossa igreja. Eu acho interessante que Paulo, ele faz isso preventivamente. Eu não sei se já tinham tido acusações contra ele nessa área financeira. Eu acredito que não.
Mas mesmo assim, ele faz para evitar que o mal aconteça, que venha a acusação. Então ele previne o erro. Por isso a gente tem que aprender a fazer isso. Agora, deixa eu dizer para vocês, isso deve ser feito pela igreja, sim, é verdade. Mas deve ser feito por nós individualmente também. Cada um de nós. Não estou falando aqui para você ter um recibinho de cada pão que você compra na padaria, né? Mas eu estou falando para você agir com transparência na sua vida financeira. Nós falamos aqui, nós ensinamos aqui isso. E eu vou refazer isso aqui. Você que tem uma família, você age com transparência na área financeira com a sua família, sua esposa, seu marido, sabe o quanto você ganha, onde você gasta. Isso é administrado coletivamente. Gente, isso protege a família. Protege você, protege seu marido, sua esposa, seus filhos. Ensina a fazer do jeito certo. Mais do que só cuidar da reputação, cuida do ensino para a próxima geração também. Eu acho interessante a missão Portas Abertas. É uma das missões que a gente manda recursos mensalmente para lá. A missão Portas Abertas trabalha com cristãos que moram em países onde não há liberdade para a pregação do Evangelho. Então, muitas vezes, eles encaminham recursos, seja para alimentação, seja para um emprego, seja para literatura cristã, seja para o que for. Seja para advogados, porque muitas vezes cristãos são acusados injustamente, presos, e eles precisam advogados para serem libertos de acusações. A missão Portas Abertas anualmente manda um relatório financeiro detalhado de onde foi o dinheiro, o que entrou, o que saiu, onde foi, como foi usado e tudo mais. Transparência. Às vezes você pensa, eu vou mandar o dinheiro lá para alguém que precisa lá, que pediu não sei onde. Você conhece? É confiável? A gente precisa aprender a agir com responsabilidade, também na dádiva, também na generosidade. Não é só dar. Sabe, às vezes a gente dá uma esmola, uma ajuda para alguém que passa na rua, meio que para nos livrar daquele problema, né? Daquele pedido. Isso não é saudável. O saudável seria, vem cá, por que você está pedindo? O que está acontecendo na sua vida? Mas a gente não tem paciência, né? Eu reconheço que às vezes eu mesmo já fiz isso, porque eu não tinha tempo lá na hora para resolver o problema. Mas sempre que eu posso, eu pergunto, por que você está pedindo? O que aconteceu na sua vida? A gente não se importa muitas vezes com as pessoas, o tanto que o dinheiro diz que a gente se importa. Se eu me importasse, eu me importaria com a pessoa, não só com o que ela está pedindo, não é? E a gente precisa ser responsável ao ajudar também. Deixa eu dizer para você, quando eu falo de responsabilidade e transparência, e eu disse que nós somos a igreja, todos nós, não são só a instituição, não é só o pastor e os líderes, mas somos todos nós. Então, quando você paga o seu imposto corretamente, você está agindo com responsabilidade na vida financeira. Se você não faz, você está sendo irresponsável. Quando você tira uma licença para funcionar um comércio e usa para outro, você não está agindo com responsabilidade. Quando você dirige sem habilitação, você não está agindo com responsabilidade. A gente precisa aprender, como filhos de Deus, a andarmos na luz, diante de Deus e diante dos homens. Se isso serve para a igreja, esses princípios, esses valores, eles também servem para o nosso trabalho
eles também servem para a nossa família e eles também servem para a nossa vida pessoal. Cerque-se de homens e mulheres íntegros, que vão te ajudar a viver os valores do reino de Deus, para que o seu padrão seja o padrão de Deus, e não o padrão desse mundo. Não, a maioria faz. Os seus amigos fazem, os seus conhecidos fazem, então você faz. Esse não é o padrão de Deus. Esse é o padrão do mundo. Quando eu sigo o padrão de Deus, eu ouço a palavra de Deus. Essa aqui que nós lemos hoje. E ela vai dirigir os meus passos. Ela vai me orientar naquilo que eu tenho que fazer. Mas eu vou perder muito dinheiro. Talvez agora você vai perder muito dinheiro, até acertar a sua vida. Mas faça isso. Ande na luz. Porque o Filho de Deus não anda nas trevas. Não anda com coisas escondidas, camufladas. Ele age com transparência. Qual o seu padrão? Qual o padrão da sua vida? O padrão de Deus? Esse? Eu ouvi algo que eu quero só ler para vocês aqui, uma frase breve aqui, sobre integridade. Integridade deve estar presente no destino dos recursos arrecadados e nos meios e como usar esses recursos. A integridade deve estar presente tanto na maneira como eu arrecado, como na maneira como eu uso e no destino que eu dou a esse recurso. É isso que Paulo nos fala aqui. E é isso que nós precisamos aprender a viver. Eu quero viver no padrão de Deus, na área financeira, na minha igreja, no meu trabalho, na minha família, na minha vida pessoal. Que Deus nos abençoe a vivermos o padrão de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse ensino claro da Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, sermos iludidos por falsas vantagens na vida financeira. Muito menos, Deus, nos livra de desviarmos recursos destinados a tais fins para outros, mas ajuda-nos a sermos fiéis em usar aquilo que o Senhor nos deu para a finalidade correta. Nos ajuda a sermos pessoas cercadas por outros, fiéis ao Senhor também. Senhor, como nós somos tentados muitas vezes quando ouvimos maus conselhos, que parecem vantajosos no início, mas a gente sabe que não vem do Senhor. Não nos deixa ser seduzidos por isso, Senhor, mas guarda o nosso coração. Livra-nos da ganância, Senhor. Livra-nos daquele desejo de possuir coisas. Ensina-nos a sermos prontos a partilhar. Dá-nos um coração que não ama o dinheiro, mas que sabe usar o dinheiro para abençoar outros. Senhor, como igreja, protege-nos, Deus. Obrigado pelos líderes que o Senhor tem colocado na nossa igreja. Obrigado porque pessoas há anos têm mostrado essa fidelidade na administração dos recursos. Eu quero louvá-lo, Senhor, porque o Senhor tem resgatado pessoas para viverem com integridade. E obrigado porque é perto do Senhor que nós encontramos essas pessoas. Obrigado porque temos visto algumas delas aqui, muitas delas aqui. Ensina-nos, Deus, a vivermos assim, de tal forma que o Senhor seja honrado. Como Paulo disse dos seus amigos,
como Paulo disse, dos seus parceiros, dos seus cooperadores, pessoas que buscam honrar a Cristo. Que essa seja a nossa finalidade também, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção então sobre o Teu povo e pedimos que o Senhor não só nos livre do mal, de administrarmos fraudulentamente a Tua causa, mas ao contrário, nos ensine a ser luz, Deus, a brilhar, a mostrar a esse mundo que há um outro padrão, que é o padrão do Senhor, e que a igreja verdadeiramente do Senhor é uma igreja pura, uma igreja que vive no padrão certo, no padrão que vem do alto, que anda na luz. É o que nós te pedimos então, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre o Teu povo. Oramos em nome de Jesus.